Procurando um lugar para mostrar seus trabalhos? Com Ocara, você ganha uma plataforma exclusiva para realizadores ou espaços culturais e criativos. Divulgue suas ofertas de trabalho, ofereça seus cursos de artes e mostre ao mundo seu canal de comunicação, além de poder criar sua própria comunidade, onde suas ideias podem encontrar outras pessoas e assim iniciar uma rede de relacionamentos. Ocara, criatividade acima de tudo. Olá, muito boa noite a todos. Eu sou Antônio Carlos Júnior. Estamos começando o nosso Brainstorm Trace, sim, Brainstorm no ar. Né? Nós já lançamos 2 edições em vídeo com algumas notícias de editais, né? Enfim, notícias sobre economia criativa e cultura. E hoje a gente está experimentando nossa primeira live ao vivo, né? Enfim, não temos horário ainda definido, mas a gente está agora experimentando uma live no sábado. E aí, à medida que você for dando feedback, a gente vai organizando melhor, né? A gente vai ainda fazer um revezamento entre os vídeos editados com lives, experimentando para ver ainda qual vai ser a melhor proposta que a gente vai fazer nesse início aí de brainstorm de Merak Play para vocês, ok? Bom, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um estudo do Observatório Itaú Cultural, que eles fizeram sobre as atividades da economia criativa no primeiro trimestre, tanto de 2020 para 2022. Então, na verdade, a gente não vai fazer uma análise completa, mas a gente vai fazer uma espécie de react, em que a gente vai colocar 4 pontos aqui, e aí esses 4 pontos da pesquisa vocês vão a gente vai poder trocar uma ideia, né? A gente vai, enfim, ter um levantamento aí meio que razoável sobre o que a pesquisa falou. E o link da pesquisa completa você pode ver aí na descrição dos vídeos, ok? Então fica com a gente, compartilha, dá um salve, dá um like aí onde você estiver assistindo para que a gente possa continuar crescendo, continuar experimentando outras coisas e quem sabe a gente aumentar também a programação da Merak Play, né? Que a gente está no início, ainda está pequenininho, mas a ideia é justamente crescer, enfim, ter um espaço nosso como comunidade e também como profissionais que têm o seu espaço definido para trocar sua ideia, para a gente fazer intercâmbio de informações e a partir daí fazer uma comunidade forte, ok? Então vamos para os nossos highlights. Então, como eu falei para vocês, hoje a gente está falando um pouquinho de 4 pontos sobre uma pesquisa que o Observatório Itaú Cultural fez sobre as atividades da economia criativa no país no primeiro trimestre de 2020 para o primeiro trimestre de 2022. Então, a gente vai colocar 4 pontos: a evolução dos postos de trabalho, como é que foi a economia total no Brasil, quais foram os estados que mais evoluíram nessa retomada e também outras características relativas sobre o segmento da economia criativa, ok? Então, fica ligadinho, vamos começar. Como eu falei, eu sou o Antônio Carlos Júnior, então fique à vontade aí para você mandar sua mensagem por Pix, ou então você, onde estiver assistindo, colocar a sua mensagem, que aí, à medida do possível, a gente vai começar a ler e aí a gente vai respondendo devagarzinho, ok? Então vamos lá? Vamos para o nosso primeiro ponto. Então, como falei para vocês, uma pesquisa do Itaú Cultural falando especificamente sobre economia criativa. Por que eu quis discutir esse tema? Nós estamos numa espécie de retomada, ainda que o Covid não acabou, né? Enfim, mas as campanhas de vacina já estão bem avançadas, já temos atividades no campo novamente, presenciais, né? Então a gente precisa colocar à luz alguns tópicos, algumas coisas para a gente começar a refletir o que é esse período que foi muito difícil para nós aconteceu em termos de segmento, né? Se a gente perdeu muito, se a gente voltou a ter o que a gente perdeu. Enfim, a gente vai colocar alguns dados aqui agora para vocês, ok? A primeira, especificamente vocês estão vendo aí do lado direito de vocês,
Um dos quadros que o Itaú coloca como estudo, que ele fala da evolução dos postos de trabalho, né? Todo mundo sabe que a gente precisou ficar em casa, os profissionais, enfim, muitas pessoas tiveram que adaptar a sua forma de trabalho para a forma híbrida. E nisso também o segmento da economia criativa e da cultura foi um dos que mais sofreram nesse sentido. Esse primeiro tópico a gente vai colocar especificamente para tentar entender como é que nós estávamos em 2020 e como é que nós estamos agora no primeiro trimestre de 2022. Então, o primeiro tópico que eu queria mostrar para vocês é exatamente esse, ó. Do lado esquerdo, onde está esses 6.843.455, é exatamente o primeiro trimestre de 2020, né? Já às portas de um Covid chegando aí muito forte por sinal, né? Então, a setinha que vocês estão vendo com menos 4% foi exatamente a passagem de 2020 para 2021. Então, a gente teve um decréscimo de 4%, né, que é o equivalente a 244 mil postos de trabalho. Então, no primeiro trimestre, a gente teve uma queda que é extremamente natural pelos motivos que a gente já estava citando, né? Todo mundo teve que ficar em casa, todo mundo teve que se adaptar a uma nova situação, todo mundo teve que inventar outras formas de se manter criando, se manter com a mente sã, né? E principalmente continuar se sustentando e sustentando suas famílias. Então, esse decréscimo de 4% é extremamente natural pelas circunstâncias que a gente passou, né? 2020 para 2021 ainda era o ano que nós não tínhamos vacina e que tivemos que realmente ficar em casa. Então, esses 244 mil aí refletem muito no peso do que foi esse enclausuramento que nós ficamos em casa, né? E aí, no primeiro trimestre de 2021, foram 6.559.590 empregos. Daí, proporcionalmente, para o primeiro trimestre desse ano, nós tivemos um acréscimo de 12%, que equivale a 814 mil postos de trabalho, chegando no primeiro trimestre de 2022 a 7.413.206 postos de trabalho, que aí também já reflete um outro momento, né? A gente já estava com as vacinas chegando no país, muitos dos estados já estavam fazendo a flexibilização, consequentemente, muitos de nós também voltamos a ter nossos trabalhos presenciais, além das leis emergenciais que ajudaram e muito, né, a socorrer os profissionais da economia criativa, assim também como da cultura. Então, nós tivemos essa elevação de 2021 para 2022 muito grande por conta também dos socorros que aconteceram e de toda a situação que o país também estava vivendo, né, que era um outro momento. No total, vocês estão vendo aí esse tracejado, né, de 6 milhões e tal para 7 milhões, com um positivo, né, e um 8%. Esse foi o valor total de crescimento do primeiro trimestre de 2020 para o primeiro trimestre de 2022. Então, proporcionalmente, nesses anos, nós tivemos não só a retomada dos empregos, como também nós tivemos um acréscimo que é equivalente a mais de 570 mil postos de trabalho. Daí a gente pode tirar uma conclusão, né? Todo mundo fala que a economia é criativa e que a cultura também não... Todo mundo não, estamos exagerando, porque lógico, não é isso que acontece. Mas muitas pessoas falaram que aquilo era supérfluo, que aquelas atividades não eram necessárias, e a gente está mostrando que não só eram necessárias, como acrescentou também muito valor agregado para a economia do país, que a gente vai mostrar daqui a pouco. A gente vai fazer um comparativo. Então, a economia criativa não só
ela é extremamente importante, como também ela é fundamental para a economia brasileira, mesmo ainda sem os investimentos necessários, porque a gente mostrou o quanto numa questão de poucos anos, tem não só uma retomada, mas também um acréscimo de empregos, um atrativo de demanda muito forte, e que isso ajuda de uma forma importantíssima na economia brasileira, né? Então, cultura e economia criativa nunca vai ser uma questão apenas de um entretenimento, mas é um setor que deveria ter muito mais respeito e muito mais investimento no setor, porque a gente percebe que em pouquíssimo tempo ele consegue um atrativo de profissionais, de matéria-prima e de receitas, né? Consequentemente, de mais famílias conseguindo seu sustento através da economia criativa. Então, a primeira pergunta conseguimos sobreviver? Sim. Ainda estamos aquém do que nós deveríamos? Sim. Mas de 2020, que foi o início daquela confusão toda, para agora, nós conseguimos voltar com as nossas atividades e ainda nós tivemos de lambuja aí um acréscimo para que a gente possa retomar os próximos anos aí, se Deus quiser, com as nossas atividades e ao mesmo tempo ainda sonhando com passos mais altos, com passos mais distantes, quer dizer, rumo a quem sabe, um futuro mais promissor no setor, né? Então nós temos aí uma luz no fim do túnel, apesar de não ser ainda o ideal, mas conseguimos aí retomar um pouquinho com as nossas vidas e também alegrar as pessoas e oferecer a algumas outras pessoas novas oportunidades de trabalho, né? E em relação à economia brasileira, como é que a gente pode comparar? Será que proporcionalmente retomamos igual, ou fomos além, ou ficamos abaixo? Como é que é essa situação, né, da economia total brasileira com a economia criativa aí voltando com essas atividades? Será que tem algum efeito comparativo maior ou menor? Vamos dar uma olhada agora. Mas antes disso, antes de voltar para o nosso segundo quadro, eu queria mais uma vez pedir para você curta, compartilhe, siga com a gente, se possível mande a sua pergunta ou sua mensagem por Pix, ou então na rede social que você estiver assistindo agora, mande sua mensagem que a gente vai ler, então a gente vai trocando uma ideia aqui, né? Nós estamos ainda numa fase de experimentação e à medida possível a gente vai fazendo de forma de lives ao vivo e também a gente vai fazer de vídeos editados e aí a gente vai chegar no momento que a gente vai entrar no consenso de como é que vai ser a melhor forma para a gente estar comunicando com vocês e a gente trocando ideias no setor aí, ok? Então vamos lá, vamos para o segundo gráfico? Vamos lá, hein? Então esse aqui é o gráfico da economia total brasileira. Segue aquele mesmo parâmetro que a gente estava com... Eita, passou. Acho que deu para ouvir, né? Passou uma moto aí em disparada. Como é que a economia brasileira se comportou e como é que, principalmente, esses dois universos se comportaram e como é que eles estão se comunicando aí? Então, ele segue o mesmo processo daquele gráfico da economia criativa. Então, você tinha no primeiro trimestre um equivalente a 93,1 milhões de reais. No primeiro trimestre de 2021, nós tivemos um decréscimo de 6%, que equivale a 6 milhões. E aí, em 2021, nós tínhamos 87,1 milhões de postos de trabalho. E aí, chegamos no primeiro trimestre de 2022 com um crescimento proporcional de um ano para outro de 8,2 milhões, né? Então, chegando a 95,3 milhões de postos de trabalho. O primeiro ponto que a gente consegue perceber é que as duas economias conseguiram retomar ainda de forma aquém, né, do que deveria ser,
mas os dois setores conseguiram ter as suas retomadas de forma parecidas, embora o crescimento da economia total brasileira foi proporcionalmente menor, né, 2%, de 2020 para 2022. Mas os 2 anos, mas esse período que a gente está vivendo aí, proporcionalmente a economia criativa teve que eu acho surpreendente também, um crescimento maior do que a economia total brasileira, o que a gente já reforça o que estava falando anteriormente, né? Não é um setor fraco, não é um setor que não tenha demandas, não é um setor que vai ser um peso morto para o Estado. Não, a economia criativa, ela está aí, ela não só retomou com as suas condições, como também cresceu proporcionalmente maior que a própria economia brasileira, precisa dos seus investimentos necessários, mas está mostrando que ela tem um potencial de estar entre as economias brasileiras mais promissoras, né? A gente olha por esse quadro aí, o Brasil, a economia brasileira, ela fica crescendo ainda devagar, né? Mas é ainda menor do que o potencial de crescimento que foi da economia criativa. Então, de novo, assim, a gente não tem as condições necessárias. E quando eu falo condições necessárias, é uma política pública de fomentação, de difusão e distribuição dos produtos e serviços de economia criativa e também de cultura, né? E imagine se a gente tivesse um direcionamento certo para os estados e municípios de estímulo a crescimento. O quanto a gente poderia ter coisas melhores, o quanto a gente poderia ter coisas maiores, o quanto a gente poderia ter uma diversidade brasileira de produtos e serviços de economia criativa, né? E principalmente o quanto a gente poderia ter de potencial na economia brasileira se a economia criativa pudesse ter um olhar mais carinhoso, né? Um foco maior, né, em planejamento de crescimento de produtos e serviços criativos. A gente vê que, assim como foi muito rápido a loucura da pandemia, a economia criativa também foi muito rápido para se readaptar, para tentar recuperar um pouco, e ainda assim ainda dá um resultado positivo sem muito estímulo ainda para crescimento, né? Isso fica muito na minha cabeça. Poxa, se a gente pudesse ter realmente uma política pública, e eu creio que a gente vai ter um alento aí nos próximos anos, muito, independente de quem ser o próximo presidente também, mas a gente já tem um alento aí para os próximos anos que podem mostrar quem sabe um futuro com números ainda mais positivos, né? Mas a verdade é essa, a economia brasileira total, ela cresceu, né? A economia criativa retomou, cresceu um pouquinho mais também, e a gente fica nessa esperança, né, de quanto a gente poderia ter mais oportunidades se tivesse estímulo para isso. Ok? Então, só resumindo, a economia total brasileira, ela também cresceu, mas cresceu no ritmo menor do que a economia criativa, mesmo porque a economia criativa, ela se diversificou, ela se adaptou, e também ela criou novas raízes dentro desse período nebuloso, que pôde proporcionar esses números aí também de uma forma muito rápida. E esperamos que os próximos anos também ele possa colocar aquele empurrãozinho para que ele continue crescendo ainda cada vez mais, né? Mas a gente vê com experiência esses números ainda, apesar de não ser números ainda não adequados ou ainda não idealizados para que a gente possa ter uma perspectiva melhor para o nosso setor, ok? Então vamos lá, vamos aqui rapidinho para nossa tela principal. Então eu só, de novo aqui, reforçar, curta esse vídeo, compartilhe.
Aonde você estiver, escreva sua mensagem, fale com a gente. Vamos criar uma comunidade criativa, uma comunidade cultural forte, para que a gente possa estar se fortalecendo, se conhecendo e se estimulando também para que a gente possa juntos pensar no futuro, ou pensar em condições para que no futuro a gente tenha uma sociedade brasileira criativa cada vez mais forte, uma sociedade cultural criativa cada vez mais forte, ok? E também lembrando, se você realmente quer ter o seu lugar próprio ali como criador, como uma pessoa que cria seus cursos ou tem classificados na área da economia criativa ou cultural, acesse a nossa plataforma Ocara, www.ocara.com. E aí você pode não só divulgar seus trabalhos através do streaming, mas também você pode colocar seus classificados, criar e vender seus cursos, enfim, tem algumas funções lá que a gente pode estar junto aí, se ajudando e crescendo como comunidade, ok? Curta, compartilhe e vamos lá, vamos seguir. Terceiro tópico. Esse tópico aqui é interessante. A gente colocou aqui para fazer um comparativo, porque esse quadro aqui eu acho interessante. Ele colocou os 3 trimestres, né? O primeiro trimestre de 2020 à esquerda, primeiro trimestre de 2021 no centro e o primeiro trimestre de 2022 à direita, né, da sua tela. E aí ele tem uma classificação de trabalhadores que eles, na verdade, colocaram em camadas para ver quem desses setores corporativos cresceu mais ou teve mais perdas. Então, ele divide assim no seguinte ponto. Esse roxo que você está vendo aqui em cima são de trabalhadores incorporados. Ou seja, são trabalhadores criativos que estão em setores não criativos. Né? O azul são trabalhadores de apoio. O verde são trabalhadores especializados criativos. Trabalhadores especializados são trabalhadores criativos em setores criativos. E esse último, né, o verde mais escuro, são os trabalhadores especializados de cultura, né? Ou seja, pessoas que são profissionais de cultura em seus postos de cultura. E ele fez essa comparação em alguns setores, né? Deixa eu só abrir aqui rapidinho. Tem alguns setores da economia criativa que ele abriu. E aí ele fez uma comparação. O observatório fez algumas comparações para que pudesse entender quem perdeu mais e quem ganhou mais. Então vamos lá, nesse roxinho aqui, ele teve menos 7%, que são os trabalhadores incorporados, né? Ou seja, trabalhadores criativos que não estavam em setores criativos dentro da economia criativa. Caiu 7%. E depois teve um acréscimo para 2022 de 10%. Eu vou só pular aqui, que esse azul eu vou deixar para depois. Esse verde aqui na faixa de 2M são os trabalhadores especializados criativos. Então, teve ali uma faixa de 12% de crescimento, depois caiu 3%, enfim, ele ficou variando. E por último, esse que teve uma queda vertiginosa de menos 27%, que subiu para 32%, foram justamente os especializados em cultura, os profissionais da cultura. E aí a gente tem uma lógica muito simples. Se você teve uma queda vertiginosamente de 2020 para 2021, logicamente foi por conta das condições de trabalho que a maioria dos profissionais tiveram que passar, né? Então, muitos profissionais tiveram que se adaptar em casa e muitos não tinham costume para se adaptar à mídia digital
consequentemente, ou tinham atividades que a atividade digital não era a mais correta a se executar, e a partir daí teve uma queda muito grande de 2020 para 2021. Consequentemente, de 2021 para 2022, teve um acréscimo muito grande, porque veio uma coisa chamada Aldir Blanc. Né? A Aldir Blanc ajudou bastante os estados e municípios com o repasse das verbas e, consequentemente, mais projetos pudessem ser executados, mesmo que digitalmente. Alguns, à medida que foi acontecendo a flexibilização, puderam voltar aos trabalhos presenciais, então a gente teve esse acréscimo de 32%, né? Nesse sentido. Então, uma lei emergencial foi extremamente importante para que a gente não parasse de vez, porque mesmo na confusão, mesmo com uma série de intempéries, mesmo com um monte de coisa ainda a se resolver, a lei aprovada da Aldir Blanc ajudou extremamente os profissionais a não terem uma renda sequer para executar. E a medida da flexibilização acontecendo, ela pôde ajudar nesse sentido, né? E mesmo assim, a gente falando de cultura, ele teve uma queda extremamente grande, né? Que a gente vê aqui menos 27%, 32%, o crescimento ainda não chegou a recuperar. Não chegou a recuperar o que tinha antes. E esse azul, que são os trabalhadores de apoio, foram que tiveram a melhor retomada, por assim dizer, né? Então, você teve um decréscimo de menos 6%, e depois você teve um aumento de 24%, né, do retorno dos empregos para esses setores, o que mostra também que a atividade presencial é extremamente importante para manter uma base desses trabalhadores, né? Nem todo mundo conseguiu se adaptar, nem todo mundo conseguiu ter condições para estar na frente de trabalho através de câmeras e através de computadores, enfim. O que a gente reforça ainda mais, né? A Lei Aldir Blanc também tinha premiações de apoio financeiramente para profissionais que estavam sem emprego, além de outras atividades também com audiovisual. Algumas instituições privadas puderam ajudar também os profissionais que estavam sem emprego com alguma ajuda financeira. Então isso ajudou muito também ao pessoal de apoio ter esse crescimento. Então você percebe que à medida em que os anos vão passando e as condições sanitárias e históricas vão acontecendo, também a economia criativa ela vai reagindo de alguma forma, né? O primeiro ano, logicamente, vai cair tudo, a gente vai ter um grande prejuízo financeiro, para logo em seguida, quando chegam as vacinas e quando nós temos também a flexibilização das atividades presenciais, isso ajuda muito também para que a economia criativa possa se reerguer, né? Uma das áreas que foram bastante importantes para esse número total da economia criativa foi a de tecnologia da informação. Aliás, tecnologia da informação, design, editoração, foram três de alguns setores que ajudaram muito nesse crescimento por alguns motivos também, né? Primeiro, porque foi extremamente necessário nesse período, né, de readaptação. O mundo virou digital, então esses profissionais foram bem requisitados para uma boa gama de atividades. Segundo, também porque houve uma readaptação desse trabalho durante esse período, né? Então, desde editoração de livros até novas tecnologias, aconteceram algumas ramificações e algumas readaptações para que esses setores também pudessem ter uma certa equivalência
e pudessem ter uma certa relevância nessa retomada da economia criativa. Só da tecnologia da informação teve uma importância de 66% do total de crescimento da economia criativa, para vocês entenderem o quanto isso foi necessário e é necessário ainda, né? Porque eu acredito aí que a gente vai ter alguma herança nesse sentido para os próximos anos em muitas atividades. Então, o digital veio para ficar, o digital vai continuar e a gente vai seguir nossas vidas também com essas readaptações. Só mostra o quanto é importante também a gente entender que a economia criativa ela vai atravessar vários setores das nossas vidas e várias das nossas atividades, né? A gente queira ou não. Então, a gente fez esse comparativo aí nesse gráfico para entender aonde é que cresceu mais, aonde que cresceu menos, aonde que sentiu mais a pancada, aonde não sentiu essa pancada. Então, a gente viu exatamente o setor da cultura, logicamente, ter esse baque muito forte, ter um crescimento, mas um crescimento ainda que não foi o equivalente ao que era antes, o que tem total lógica nesse sentido, ok? Só relembrando, curta, compartilhe, dê o seu joinha aí, coloque seu comentário, vamos continuar conversando e adiciona as nossas redes sociais, né? Nós temos aí algumas redes sociais que a gente está divulgando nas descrições. Continue conversando com a gente para que a gente possa cada vez mais curtir, cada vez mais se conhecer, cada vez mais trocar informações para que a gente eleve a economia criativa e a cultura da melhor forma possível, ok? Então vamos para o último quadro. Na verdade, aqui é um quadro informativo para entender onde nós crescemos. Na verdade, quais os estados que mais se recuperaram, que mais tiveram pontos positivos do primeiro trimestre de 2020 para o primeiro trimestre de 2022. Então, por ordem, Piauí, com 38%, Distrito Federal, 33%, Amapá, 24%, Alagoas, 23%, Acre, 21%, Santa Catarina, 20%. Aqui, na verdade, foi só uma descrição, não é nada competitivo, né? Só para entender onde quais foram os estados que mais conseguiram destaque nessa recuperação, né? E tentar entender quais são as regiões que mais puderam ter alguma recuperação nesse sentido. Então a gente tem aí a região norte, tem nordeste principalmente, né? Região sul, como grandes preponderantes aí, a gente, pelo menos eu entendo nessa visão aí, que foi bastante diversificado, né? A gente poderia pensar de primeira que os grandes centros culturais e criativos poderiam estar aí e, na verdade, nem aparecem, né? Nem São Paulo, nem Rio de Janeiro, nem Minas Gerais, enfim. Tem aqueles estados que têm mais destaque não aparecem nesse ranking e mostra que, de novo, se a gente tiver um estímulo à diversidade criativa e cultural do brasileiro, a gente pode ter uma homogeneidade também no crescimento da economia criativa brasileira, né? A gente precisa entender estado por estado quais foram as atividades que eles fizeram, enfim, o que eles executaram exatamente nesse período, quais foram os programas, o que eles estavam focados. Mas a gente consegue entender aí que a gente tem vários pontos do Brasil que conseguiram retomar suas atividades e conseguiram gerar coisas diferentes daquilo que a gente vê como
grandes referências da economia criativa brasileira, né? De novo, no meio de uma grande dificuldade, no meio que teve uma lei emergencial que foi muito sofrida para sair, como foi agora também a outra, e que se a gente quiser, a gente pode ter um Brasil harmônico, né, no sentido de criação, de pujança, enfim, de diversificação da criatividade e dos produtos e serviços criativos. Isso para mim acho que fica muito na minha cabeça, né? Fica muito na minha cabeça. Se a gente, de novo, voltar para o mesmo clichê, se tivermos realmente um foco para estímulo e crescimento, principalmente de pequenos e médios empresas e criadores criativos e culturais, a gente vai encontrar cada vez mais espaço, demanda e receita, como a gente viu lá na frente, de famílias se sustentando e criando conhecimento, criando entretenimento, criando soluções criativas para o nosso país, né? Esse quadro aí está muito, muito certo nesse sentido de como a gente pode ter muitas oportunidades no Brasil inteiro de termos ações criativas e culturais, ok? Então deixa eu só aqui voltar aqui para a tela para a gente encerrar. O que eu penso mesmo para o futuro? A gente tem o Paulo Gustavo, tem a Lei Aldir Blanc II, que vai garantir os próximos anos aí, independente de qual presidente for eleito, tá? A gente não vai aqui falar de lado nenhum, mas a gente precisa falar de perspectivas. Mas a gente vê 2 programas, ou 2 leis, na verdade, 2 leis aprovadas que vão gerar pelo menos uma perspectiva muito boa para os próximos anos de demanda de trabalhos de produtos e serviços. Consequentemente, se a gente juntar esses esforços e criar em conjunto formas para que esses programas possam ser permanentes, vitalícios, a gente pode ter visualizado ou vislumbrado futuramente perspectivas muito boas para a construção de negócios, para a construção de empresas, para a construção de produtos e serviços culturais e criativos de uma forma muito intensa. Eu pelo menos eu penso que agora a gente tem pelo menos uma mínima segurança jurídica por lei de termos um planejamento, de termos a perspectiva de pensar a médio e longo prazo para a construção dos nossos projetos. Isso para mim está muito forte agora, né? A gente tem 2 embasamentos aí por base de lei que nos garantem uma perspectiva boa de planejamento, né? Então a gente precisa garantir que essas vitórias elas possam, ano após ano, serem solidificadas, serem aperfeiçoadas e principalmente serem colocados em prática como um pensamento cultural e criativo para esse país. Infelizmente, nos últimos anos, a gente teve uma deterioração muito grande na visão de como esse setor pode ser importante para o nosso país. Mas a gente também precisa reconstruir esse mesmo país com as nossas criatividades, as nossas soluções. E para isso a gente vai precisar também reconstruir os nossos ideais enquanto profissionais, né? Temos aí agora 2 leis que nos dão essa base e a gente precisa agora se aperfeiçoar, se profissionalizar e principalmente a gente precisa, como comunidade,
como classe, como profissionais, exigir que nos estados e municípios a gente consiga que esses direitos e deveres também que a gente se conquistou com essas duas leis possam ser aplicadas da melhor maneira possível. Não adianta nada a gente ter essas leis conquistadas e chegar nas esferas menores e elas não possam ser aplicadas da forma correta. Então, o desafio que a gente tem agora é que esse socorro que está chegando, essas perspectivas boas que estão chegando possam ser implantadas nos nossos locais regionais da melhor maneira possível, com as nossas conversas como classe, com as nossas conversas como comunidade, para que essa lei ela possa ser aplicada exatamente como ela possa ser aplicada, e a partir daí a gente possa visualizar ano a ano um crescimento e uma valorização desses projetos culturais. A gente viu que com o mínimo de esforço a gente pode retomar e a gente pode até crescer, mas a gente ainda precisa de muita coisa. A gente precisa ainda de muito caminho a se andar para que essas conquistas elas possam voltar, para que a gente possa retomar, já que essa é a palavra que a gente está utilizando aqui, né? Retomar com as nossas vidas criativas da melhor maneira possível e também a gente possa, enfim, a gente possa criar os nossos caminhos como criadores de uma forma mais sólida, de uma forma mais consolidada e principalmente que a gente possa atingir o público, o nosso público da maneira correta, pensando da maneira correta, lutando pelas maneiras corretas, até chegar ao produto final da melhor maneira possível. Então a gente viu que foram anos muito sofridos, foram anos extremamente desgastantes em vários pontos, né, mentais, sociais, enfim, mas a gente ainda tem uma luzinha no fim do túnel, nem tudo foi perdido, né? A gente, com o mínimo de esforço, ainda conseguiu chegar no caminho de ter um pouco de dignidade e ainda retomar alguma coisa que nós já tínhamos perdido. O futuro, para mim, apesar de incertezas, tem a se trilhar, né? Tem que se caminhar agora de uma maneira mais sólida, né? Tem uma perspectiva mais certa, por assim dizer, por essas leis que foram aprovadas recentemente. O que a gente precisa é lutar e trabalhar. Lutar para a gente voltar às nossas condições, lutar para voltar a nossos espaços, aos nossos palcos, às nossas produções, e principalmente agora a gente tem que lutar para trazer de volta o público que a gente tanto quer e a gente tanto almeja atingir. Bom, era isso, eu queria só falar um pouquinho nesse react, na verdade foi um grande react, né, de alguns pontos, né, dessa pesquisa que para mim foi bem interessante, né, para entender. E a gente, como eu falei no início, a gente vai estar em algumas edições do Brainstorm, a gente vai estar aqui ao vivo com alguns temas específicos, né, que a gente tem mais tempo para conversar. Outras vezes a gente vai vir com vídeos editados e a gente vai estar lançando aí nas nossas redes sociais que estão na descrição. E a gente quer trocar muita ideia com vocês. A gente precisa muito mesmo trocar ideia com vocês. Então, se você estiver assistindo esse vídeo, dê sua crítica, dê seu comentário. A gente está aprendendo ainda, a gente está encontrando o caminho ainda como Merak Play, né? Enfim, como Brainstorm no Ar, que é o nosso primeiro programa. Então, dá o seu feedback. Dá o seu comentário. Curta, compartilha se você gostar. Se você não gostar, a gente respeita bastante também. Nós estamos aprendendo, vocês estão aprendendo. E as próximas edições a gente vai estar divulgando também nas redes qual vai ser o tema, ou se a gente vai estar com vídeos aí de editais ou de notícias da cultura. Mas eu fico extremamente feliz de estar aqui num sábado, mostrando alguns números pequenos, alguns números
sábado com números, né? Parece meio chato, mas não. Mas a minha ideia foi trazer um pouco de perspectiva para nós, porque pelo menos para mim tá trazendo uma perspectiva. E quando você estiver assistindo aí, eu creio e quero que você também tenha um pouquinho de perspectiva, que nem tudo está perdido, tá bom? Então, até o próximo programa. Muito obrigado por estar acompanhando nesse sábado à noite. Tchau, tchau.